Olá, pessoal. Estou gravando esse vídeo, então, com o conteúdo do nosso encontro, uma vez que eu não posso estar com vocês hoje de forma nem presencial e nem mesmo online, de forma síncrona, não é? Então, para que vocês não sejam prejudicados, eu estou gravando o conteúdo, né, da nossa disciplina. Dando continuidade, avançando um pouco mais para mais uma nova unidade, nós entramos agora no tema importantíssimo, necessário, sobre a educação sexual, não é? Embora existam alguns que acreditem que não seja necessário, que não seja importante, que não tenha o seu valor, eu acredito que essas pessoas são tomadas assim pelo medo de que talvez uma educação sexual possa estimular, né, na mente das crianças, dos adolescentes, algo um pouco antecipado, fora de hora, mas enfim, nosso objetivo aqui é justamente destacar o ponto positivo, né? E apontar também, indicar quem são os atores responsáveis, né, por promover uma educação sexual, então, que ajude, evidentemente, os pais, os responsáveis, na árdua tarefa de transmissão, né, da educação dos seus filhos também na esfera da sexualidade, tá bem? Hoje não se pode pôr em dúvida a necessidade de uma educação sexual em todas as etapas da vida e, de modo particular, da infância à juventude. O Concílio Vaticano II afirma que as crianças e os adolescentes devem ser formados à medida que aumenta a idade, mediante uma educação sexual que seja positiva e prudente. O que se questiona, partindo de ângulos teóricos diversos e de diferentes, de interesses práticos diferentes, é como, então, realizar essa educação sexual nesse nosso mundo tão complexo, tão plural, né? Tão fragmentado, enfim, com tantas outras propostas mirabolantes, tentadoras, né? Então, como fazer uma educação sexual nesse nosso tempo? Acredito que seja a pergunta fundamental, indispensável, que naturalmente, então, se coloca, né? Não se pretende entrar aqui na discussão e esclarecimento, evidentemente, de todos os aspectos que entram em jogo numa educação sexual saudável, como, por exemplo, qual pedagogia utilizar, os conteúdos concretos correspondentes, né, a cada etapa da infância e da adolescência, sua integração na estrutura educativa e etc. Fixamos-nos unicamente em um aspecto, os sujeitos, então, os atores que são responsáveis pela educação sexual. Em primeiro lugar, claro, como não poderia ser diferente, o primeiro sujeito é a família, né? Sem dúvida. Na verdade, a família é a primeira escola da pessoa, como nós bem sabemos. Na família se forja no ser humano, o cidadão. É aos pais que cabe o direito e o dever da educação sexual dos filhos. Esse direito, dever, existe independentemente da missão da escola e até precede a missão da escola, né? É anterior à missão da escola, da catequese, etc. A educação que começa já em casa, na família. Nem a escola, nem a sociedade civil, nem o Estado, nem a igreja, nem outras instituições educativas podem suplantar, substituir, né, a tarefa dos pais na educação sexual dos seus filhos, ok? Então, muitas vezes, o que é que nós identificamos? Um processo de terceirização, né? Uma tentativa de alguns pais de transmitir, ou de transferir, melhor dizendo, a responsabilidade, né, que é deles, em primeiríssimo lugar, para é, a igreja ou para a escola, né, para outras instâncias, né, educativas também, mas que não devem, evidentemente, substituir aquela tarefa primária, primeira, que é do pai, que é da mãe. Essas diversas instituições têm até alguma responsabilidade, claro, com relação à formação sexual dessas crianças, desses jovens, mas, com certeza, elas não têm por finalidade, como eu dizia, substituir os pais, mas
ajudá-los, né, nessa sua missão, nessa sua tarefa. Uma vez reconhecido o seu direito, compete, então, aos pais tomar plena consciência dessa sua missão nesse campo da educação sexual, o que supõe preparar-se adequadamente para isso, esforçar-se por vencer a ignorância, as resistências, a preguiça, acima de tudo, buscar permanentemente o seu próprio equilíbrio psicossexual. Claro, se o pai e a mãe não têm isso bem claro, bem definido, bem equilibrado, certamente não terão condições de oferecer com consistência essa mesma educação, esse mesmo testemunho para a educação dos seus filhos, né? São muitos os aspectos em que a família tem de contribuir para a formação sexual que a ela compete, né? Nós assinalamos alguns pontos mais importantes. Primeiro, a família humana encontra na família, aliás, a vida humana encontra na família o seu berço natural e vital. Assim, a missão própria da família não é tanto a transmissão de conhecimento sobre a sexualidade. Aliás, hoje em dia, isso eles já encontram com muita facilidade na internet, né? Na palma da mão, no espaço muito curto, de poucos cliques, eles já conseguem acessar muita informação. E informação de tudo quanto é tipo, infelizmente também, né? Outras um tanto quanto desprovidas, né, de sabedoria, de visão positiva, de forma saudável e etc, né? Então, não é, em primeiro lugar, transmissão de conhecimento, mas muito mais testemunho, isso sim. Isso se consegue mediante a criação de um clima de amor, de comunicação mútua, tendo ao fundo a promoção da vida e dos valores que lhes correspondem. A família é, no campo da sexualidade, o primeiro lugar em que se transmitem os valores primordiais sobre a vida sexual. É na família que se considera mais especialmente a peculiaridade de cada indivíduo, no que ele tem de mais original e próprio. A vida e o comportamento dos pais têm influência decisiva na educação sexual dos filhos. A autêntica vida do casal, né, enquanto comunidade íntima de vida e de amor, é a condição para o surgimento, então, de um novo ser, de uma nova vida. A aceitação responsável do filho, né, de seu futuro sexo, assim como a gestação sadia, são fatores que não podem ser descuidados. Então, aqui 2 pontos fundamentais, importantes, indispensáveis para que pai e mãe tenham a responsabilidade clara sobre o processo necessário de educação sexual de seus filhos. A vida integrada dos pais tem influências reais, ainda que invisíveis, na configuração dos filhos, sobretudo nos primeiros 4 anos de vida, de idade. Os pais desempenham um papel decisivo na identificação sexual dos filhos, né? O filho imita tudo o que faz o pai, né? O filho observa o que faz o pai, né? A vida conjugal e familiar é o clima adequado, então, para o adolescente se abrir ao mundo do outro e conseguir, assim, a socialização necessária, a socialização desejada. A partir, então, do que ele observa em casa, do jeito que ele vê o pai tratando a mãe e vice-versa, ele necessariamente vai reproduzir aquilo que ele já aprendeu em casa, né? Aquilo que ele já viu e identificou como a forma mais adequada, ou pelo menos o modelo, né, que lhe é apresentado dentro da sua própria casa, né, na sua convivência ali doméstica. Aos pais compete também responder àquelas primeiras curiosidades dos seus filhos sobre o sexo. De onde vêm as crianças, qual o papel do pai, etc, né? Se essa tarefa for bem cumprida, e os filhos aprenderem a confiar nos seus pais, certamente se transformará mais adiante num diálogo amistoso e aberto, quando será necessário tratar os assuntos e as realidades complicadas da puberdade, das primeiras experiências de relação, da responsabilidade sexual e etc. Veja, então,
aquelas primeiras curiosidades que começam a surgir, na cabeça, no coração da criança, é aos pais. Veja, não é o vô, não é a avó, não é o catequista, não é o professor, mas em primeiríssimo lugar o pai e a mãe, que têm a responsabilidade de também procurar responder, guardando, evidentemente, aquilo que nós chamamos de gradualidade, ou seja, você não vai explicar tudo de uma única vez, né? Você não vai dar todas as respostas na primeira pergunta que ele te faz, mas aos poucos você então vai, assim como para um recém-nascido, o melhor alimento é leite materno, a criança cresce um pouquinho mais, você começa a dar papinha, depois, quando ela já tem dentes, você então começa a dar alimento sólido, não é isso? Pois é. Então, conforme a criança também vai crescendo e vão aparecendo as dúvidas, você gradualmente vai, então, apresentando o mundo para ela, né? E, evidentemente, educando aquele mundo que ela conhece também na socialização, no relacionamento com as outras pessoas, na convivência, né? Com as outras crianças, sobretudo na escola e nos outros diversos ambientes onde ela se encontra. A vivência do pudor na família deve realizar-se com naturalidade, evitando-se os dois extremos, aquele da obsessão neurotizante e de um naturalismo coisificante também. Então, volta aqui, como nós já vimos tantas outras vezes, essa questão dos extremos, eu acho isso muito importante, né? Então, viver o pudor dentro de casa, né? A transmissão de uma visão positiva, bonita acerca da sexualidade, sem que se caia num desses dois extremos, que é sempre preocupante, né? Uma obsessão neurotizante de que tudo é pecado, tudo é feio, tudo é sujo, o mundo não presta, está tudo errado, é tudo complicado, tudo é um caos. Acho que isso é delicadíssimo, uma visão assim muito negativa, mas por outro lado, aquela visão também, de um lado esse o rigorismo, né, o laxismo, que é esse naturalismo coisificante de que vale tudo, tá tudo certo, faz o que quiser, trata o corpo de qualquer jeito, não precisa respeitar o corpo do coleguinha, né? Você pode fazer do jeito que você bem entender, também, claro, tá equivocado, né? Fora de qualquer possibilidade moral de se considerar a vivência de uma forma positiva, de uma forma saudável, ok? Bem, o segundo ator responsável, o segundo sujeito responsável depois da família, nós indicamos aqui sim a escola. A doutrina do magistério eclesiástico não exige diretamente a educação sexual na escola, mas também não se opõe, evidentemente, que a escola ocupe, de alguma maneira, esse papel de auxílio, né, de ajudar o pai e a mãe nesse processo. Considerada a experiência atual de diversos países, a escola é encarada hoje em dia como lugar adequado, sim, para a educação sexual. No entanto, a missão da escola deve ser entendida em tom de colaboração. Veja aí que nós colocamos em destaque: colaboração. A escola, repito, não é a primeira responsável, mas ela é colaboradora da missão que é do pai e da mãe. Uma missão complementar àquela educação que é dada dentro de casa. Quando a escola considera o tema da sexualidade humana matéria de ensino, deve-se ter muito cuidado para não envolver demais as crianças em todas as modalidades de ensino. Se fizesse isso, estaria extrapolando o seu campo de ação, intrometendo-se no plano da educação geral, que compete aos pais, em primeiro lugar. Então, aqui o discernimento que a escola deve ter também, deve adotar, né, quando tocar nesse assunto, né, quando, enfim, se ocupar, né, dessa missão. Por causa de seu papel de colaboração, a escola tem de apresentar e realizar a educação sexual de acordo com os pais. Estes têm o direito de ser informados a tempo e de forma completa sobre o conteúdo, o método, a apresentação da educação sexual que os seus filhos receberão na escola. Não se trata de confrontar as duas instâncias educativas, né, os pais e a escola. A intenção é ressaltar e promover a mútua colaboração neste campo tão importante. A família e a escola são dois lugares de educação sexual
com missão específica para cada um, embora integrados na unidade de um projeto que é comum, né? A escola que colabora, a família que gera a vida e é a primeira responsável, então, pela educação não só sexual, né, evidente, dos filhos. A escola permite às crianças e aos adolescentes compreenderem de maneira sistemática e vivenciarem, em um contexto mais amplo que o da família, os dados essenciais do seu desenvolvimento sexual e afetivo. Eis abaixo alguns pontos relevantes, então, que devem ser levados em conta pela escola quando trabalha, então, o tema da educação sexual. A propósito do conteúdo, veja, a escola se insere basicamente no que se pode chamar de uma orientação acadêmica, né? Científica, por assim dizer, do tema. Isso implica integrar a dimensão sexual e afetiva no conjunto do projeto educativo, oferecer, ao longo das etapas educativas, uma orientação sistemática do tema, entender a sexualidade em todos os seus níveis, inclusive nos seus aspectos éticos. Depois, a educação sexual da escola não se pode, ou não pode se reduzir a conteúdos não éticos, evidentemente, nem a meros conteúdos biológicos, e muito menos a apenas questão de saúde pública. Mas o conhecimento transmitido na escola deve traduzir-se em atitudes e em formas de vida. Se a vida é defendida, se a vida é promovida, se a vida é protegida, aí sim, uma educação sexual, em primeiríssimo lugar, prioriza a vida, essa sim deve ser desempenhada. A escola tem o dever de propiciar o desenvolvimento psicossexual da criança e do adolescente. Nesse aspecto, eles devem ser orientados com esmero nos seguintes pontos: a coeducação, quando ocorre nas etapas educativas, a relação entre meninos e meninas como base para um mútuo conhecimento e uma relação personalizante, né, que ajude o cidadão a ser pessoa, sujeito, protagonista, artífice. A pedagogia reveste-se de particular importância na educação sexual. Os programas devem respeitar o caráter gradual, como eu já disse, e diversificado de toda educação sexual sadia. Sobre os métodos, os meios de ensino visual, livros, filmes, dispositivos, cartazes, devem ser avaliados cientificamente quanto à sua adaptação pedagógica e, se possível, devem ser aprovados também pelos pais, se for o caso. Os educadores que se dedicam mais diretamente à educação sexual devem possuir um conjunto garantido também de qualidades que são imprescindíveis. Primeiro, competência no assunto. Então, um professor que não tenha segurança, que não tenha domínio sobre o tema, de fato, não pode, né, se habilitar para tal. Capacidade de discernimento, né, que se traduz em juízos equilibrados. Então, aparecem situações, aparecem dúvidas, como é que esse educador, então, se posiciona para conseguir orientar e responder às perguntas que naturalmente, então, aparecem. Proximidade efetiva e afetiva dos educandos. Integração psicoativa pessoal. Testemunho de valores no campo sexual. E não precisa nem dizer, claro, né? O equilíbrio sexual que esse educador precisa necessariamente ter, né? Possuir, para que ele, então, se coloque para esse tipo de processo de educação. Essas qualidades são necessárias também para a comunidade educativa em geral. A organização concreta da educação sexual na escola pode adotar diversos modos, conforme se percebe no estudo comparado das ciências normativas de diversos países. Sou do parecer que é mais conveniente criar na escola uma plataforma educativa envolvendo pais e educadores do que simplesmente introduzir uma disciplina no currículo escolar, né? Compete aos órgãos governamentais ajudar com programas de serviço à escola, assim como exercer função de vigilância e de supervisão. Por fim, a sociedade, né,
que tem uma função decisiva na educação sexual de todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos. São muitos os aspectos em que se concretiza essa função. Há um dever de autocontrole comunitário que compete à sociedade, nos meios de comunicação social, nas publicações, nos espetáculos, etc. De não menor importância é a criação de um clima social em que seja mais connatural o desenvolvimento e a integração psicoativa. Por outro lado, é necessário ressaltar a importância do governo e de outras entidades sociais na promoção da educação sexual através de programas de saúde mediante projetos de ajuda assistencial. Sem eximir de responsabilidade a família e a escola, as instituições sociais constituem a instância mais adequada para promover, então, uma reeducação sexual, programas de educação sexual para adultos e etc. E ainda há a comunidade cristã, que também tem um papel importante, que também atua como, né, um sujeito responsável, importante nesse processo, por meio da catequese, de outras formas pastorais. A comunidade cristã é o lugar de transmissão dos valores éticos e religiosos com relação à sexualidade. Essa transmissão não pode ser de cunho frio, impositivo, abstrato, né? Pelo contrário, tem que se realizar por meio de procedimentos experimentais e de comunicação vital, aberta, livre, sincera, honesta, propositiva. Compete à comunidade cristã, de modo específico, a iniciação no mistério cristão da sexualidade, para a vocação conjugal, para a vocação sacerdotal, celibatária e também para a vocação religiosa. Nem sempre nós sabemos que na prática isso acontece. Pelo contrário, né? Como às vezes não é muito claro para o próprio adulto a sua própria maturidade sexual, acaba por se deixar de lado a necessidade, então, de se oferecer uma formação consistente a esse respeito. Nós estamos vendo, então, que na comunidade de fé, na comunidade cristã, há a possibilidade de se trabalhar, então, esse campo também, né, esse tema, com muita sabedoria, desde que se tenha uma visão positiva, aberta, integradora, né, para que se possa abordar essa temática em qualquer âmbito da sociedade, sobretudo, em primeiríssimo lugar, dentro de casa, né? Também na escola, na catequese, ou seja, nos diversos ambientes em que a educação, então, acaba acontecendo, né? De forma formal ou de maneira informal, né? De que maneira o nosso testemunho pode, então, contribuir na educação dessas crianças, adolescentes, jovens, e por que não dizer até dos adultos também. Bom, pessoal, por enquanto seria isso. Havendo dúvidas, claro, vocês podem tomar nota e na próxima semana, se Deus quiser, nos reunimos novamente e aí podemos esclarecer e dar continuidade aos nossos estudos, tá bem? Obrigado, até logo. Tchau, tchau.